Olá pessoal, estamos começando mais um Tabelando e hoje recebemos aqui Sérgio Dimas de Oliveira, ou Dimas, como é mais conhecido no meio do futebol. Dimas é atual gerente de futebol do Ceará Sporting Clube e vai contar um pouco para a gente sobre os desafios da função de um gestor no futebol, nesse caso particularmente no futebol nordestino. Primeira vez no futebol nordestino? Primeira vez. Primeira vez no futebol nordestino. O Dimas que é formado em Ciências do Esporte pela Universidade Estadual de Londrina, possui especialização em treinamento esportivo por essa mesma universidade e trilhou uma trajetória aí no âmbito da gestão do futebol. Fez pós-graduação também na Trevisan. Trevisan em São Paulo e depois o MBA no Rio também na Trevisan. Sempre na linha de gestão e marketing. Linha de gestão e marketing esportivo. E foi como gestor do futebol que você se consolidou nessa indústria. E conta pra gente então, Dimas, como que foi a tua trajetória de carreira até chegar aqui? Tá certo, Jorge. A minha trajetória, sim, eu acabei entrando no futebol dentro de uma comissão técnica de um projeto novo que estava sendo criado em São Paulo. Era o projeto do Grupo Pão de Açúcar, futuro Audax lá na frente, né? O time ainda existe, mas já não é mais a gestão do Grupo Pão de Açúcar. Eu acabei entrando no projeto dentro da comissão técnica, ou seja, mesmo sempre querendo trilhar pela gestão esportiva, eu acabei entrando no futebol como preparador de goleiro, por incrível que pareça. Né? Com esse tamanho gigante que eu tenho aqui. Você já tinha pós em treinamento esportivo? Já tinha pós em treinamento. Na época de faculdade, né, eu atuava no futsal como preparador de goleiro das equipes de Londrina, né, tanto da equipe adulta quanto das equipes da base. E por ter esse conhecimento na época do gestor do Pão de Açúcar, que era o Thiago, e ele queria já dar uma cara nova para o treinamento de goleiro no projeto que ele estava capitaneando, que era o Pão de Açúcar, ele me fez o convite, eu acabei aceitando, mesmo falando para ele que me interessaria sempre era da gestão, ele já tinha esse conhecimento também. Mas enfim, entrei em 2004 como preparador de goleiro das categorias de base, então lá do sub-15, sub-17 e do sub-20. Isso foi de fundamental importância para eu atingir vários conhecimentos da parte de gestão também, porque o projeto ainda na época era novo, era um projeto recém-criado, foi criado em 2003, só com 2 categorias. Em 2004 foi quando foi criado o sub-20 e fizeram uma parceria com o profissional do Juventus, né? Era um projeto novo ainda, iniciando. E por que foi fundamental? Porque dentro do clube desse projeto tinha um diretor, que era o Brunor, José Carlos Brunor, né? Todo mundo conhece na gestão, hoje é uma das referências que a gente tem, né, de gestão. O Thiago era o gerente e as categorias não tinham o supervisor. Né? O supervisor hoje é uma função muito importante dentro do esporte, dentro do futebol, que ele olha a questão da logística, a questão de documentação, né? Todo o preparativo dos jogos. Como não tinha essa função, essa figura do preparador, né, do supervisor ainda no clube, eu como preparador de goleiro de todas as categorias, do 15, do 17 e do 20, acabava atuando como supervisor desde lá de 2004 em todas as competições. Então, né, o sub-15 ia jogar lá a Copa por Missão, eu ia como preparador, mas fazia toda a função, né, de cuidar do ônibus, né, de cuidar da documentação do jogo, dos atletas, da comissão técnica. Ia lá o sub-17 para o torneio brasileirinho em Cascavel, ia junto. Depois o Pão de Açúcar tinha os torneios fora do Brasil, na Holanda, então foram 4 viagens que a gente fez para fora. Eu ia também na função de supervisor e atuando ainda paralelamente na função de preparador de goleiro. Como estava em todas as categorias, todos os campeonatos eu ficava full time, porque final de ano era a Copa São Paulo, né? Dezembro, janeiro, não tinha férias, a gente emendava o trabalho direto. Foram praticamente 4 anos fazendo essas funções, né? Até depois, uma época, eu acabei saindo da função de preparador de goleiro para assumir até a preparação física da equipe sub-20. Também passou como Passei como preparador físico também. E aí no ano de 2009, o projeto ele tinha um time em São Paulo e tinha um time no Rio de Janeiro, que na época chamava Sendas no início, né? Era Sendas Sport Clube, também depois virou Audax Rio, né? O projeto no Rio precisava de uma outra pessoa, de repente, dos olhos do Thiago para ficar, né, ali no projeto. Ele me fez já o convite, ele já sabia desde lá de trás eu tinha essa veia na parte da administração, me fez o convite para ir como coordenador nesse projeto do Rio de Janeiro. Eu fui,
primeiramente como coordenador e depois até chegar à gerência da equipe profissional, lá da equipe. Foram 3 anos onde a gente conseguiu depois ter o acesso da equipe da Série B do Rio para a Série A, né? Esse acesso foi em 2012, a gente tem um acesso lá, eu sou convidado a retornar para São Paulo, já também na figura como supervisor, coordenador, gerente ali da categoria profissional do time de São Paulo. Eu volto e fico 12 e 13, né, os anos 2012 e 2013, no profissional da equipe de São Paulo, quando o projeto se encerra, né? Então foram, no todo, sim, do projeto Pão de Açúcar entre Rio de Janeiro e São Paulo, praticamente quase 10 anos dentro do projeto. Uma grande escola, imagina. Exato. E eu digo que a escola foi muito grande, principalmente nesse período de base, né? Porque é lá que você vai ver as dificuldades de você pegar um campeonato onde você está com 2 categorias sub-15, sub-17 e tem assalto no alojamento e você tem que resolver e surge várias ocasiões que você tem que estar lá e você vai aprendendo. Né? É ônibus que quebra, é avião que você está fazendo check-in fora do Brasil, que você tem que saber, né, o inglês, tem que saber outro idioma para você desenrolar. Né? Você está, às vezes, essas viagens, a gente está falando às vezes de menores de idade, né? Você está com uma responsabilidade muito grande, certo? Então isso aí deu muita bagagem, né? Muito bom do projeto Pão de Açúcar foi que os profissionais eles tinham liberdade para poder realmente executar as coisas. A gente tinha a confiança dos gestores e liberdade para realmente pontuar, né, aquilo que a gente pensava e aplicar, né? Então foi no final ainda do projeto também de São Paulo, a gente já teve acesso ainda lá com o Fernando Diniz como treinador, a gente colocou o time na primeira divisão e aí o projeto se encerrou, passou para um outro gestor, onde eu, até por filosofia, coloquei para o novo gestor que não continuaria para buscar um novo caminho. Tive já imediatamente com o convite do Santos, no final de 2013, né, para começar 2014 a fazer a supervisão, a coordenação da equipe do Santos, profissional do Santos Futebol Clube. Foi um salto gigantesco, né, pelo tamanho do clube, pelo tamanho do Santos. Peguei como gerente na época o Zinho, um cara que me ensinou muito, mesmo não tendo a formação acadêmica que a gente tem, foi um cara que me ensinou muito a relação do gestor que tem que ter com o atleta e comissão técnica, né? Pela experiência vasta que ele teve como jogador, ficamos no ano de 2014 todinho juntos. E em 2015, com a troca da gestão, eu sou promovido a gerente e aí fico mais 2 anos ali, né, no projeto do Santos Futebol Clube, onde a gente foi bicampeão paulista, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, né? Você começa a trabalhar com jogadores de outra categoria, com treinadores de outra categoria, né? Com dirigentes, né, de outros clubes, você ganha muito holofote. Eu acabo saindo lá em 2017, já vou para um outro projeto muito parecido com o Pão de Açúcar, pela estruturação, que é o projeto Red Bull Brasil, onde aí eu já vou como diretor esportivo mesmo, no cargo, teoricamente, acho que o segundo cargo abaixo do presidente, o cargo abaixo do presidente, né, para executar as funções, o clube como um todo, não só do profissional, mas também das categorias de base, né? A Red Bull hoje tem 200 garotos que moram lá no CT em Jarinu, tem hoje agora, já com a extensão para o Bragantino, um time na Série A do Brasileiro, um projeto que tem tudo para continuar crescendo. Acabo, por opção própria, retornando ao Santos, através de um convite do presidente, onde fico mais 1 ano lá, final de 18. E em 2019 agora, final de 19, tive convite para vir aqui para o Ceará, junto com o Jorge como diretor, e estamos aí nessa experiência. Está sendo muito boa, muito proveitosa. É outra realidade, mas é uma realidade muito boa de estar vivendo, né? Em termos de staff, em termos de atletas, em termos de direção, de cidade, sendo muito proveitoso. Dimas, na tua fala fica muito claro o quanto que a tua experiência lá é multidisciplinar, né? Você começa lá como preparador de goleiro, passa a ser preparador físico e vai galgando uma escadinha ali no âmbito da gestão, até chegar à função de gerente de futebol que você exerce atualmente. Eu acho que fica muito claro para nós, né, para o nosso público que está nos assistindo agora, o quanto
as experiências que nós acumulamos ao longo da nossa carreira, num contexto específico, nesse caso futebol, elas são importantes para formar o profissional que nós somos, que nós seremos, né? O quanto é importante a gente ter essa capacidade de se adaptar a diferentes lugares, né? E você vem de uma escola muito forte na formação de profissionais, que é a Universidade Estadual de Londrina, com muita ênfase no treinamento esportivo, que inclusive formou profissionais de gestão como você, como o próprio Thiago, que você já mencionou aqui na nossa conversa. Mas quando você encontra com o Zinho, por exemplo, você tem mais um monte de coisa para aprender com ele. E olha que ele não passou, né, no banco da escola formal, Exato. Mas tem uma bagagem, uma experiência muito grande desse contexto do futebol. Então a capacidade que o profissional tem de aprender continuamente é determinante para onde ele quer chegar, para ele atuar no mais alto nível. Nessa direção, a gente conversava aqui em off sobre a ideia de regulamentação da função do executivo de futebol, né? O diretor de futebol, que a gente comumente ouve falar no noticiário. Hoje, qual é a tua opinião sobre a regulamentação da função do executivo de futebol? Prós, contras, qual que seria o grande benefício para essa indústria? É o primeiro passo para você fazer a profissionalização dos clubes de futebol do Brasil, né? Hoje, infelizmente, o viés político ele está muito forte, muito grande nos clubes. Então, você vê uma gestão, tem clubes que a eleição são de 2 em 2 anos, outros são de 3, outros o cara tem a gestão e a gestão é interrompida no meio. E aí isso acaba mudando tudo e você vê que não tem uma continuidade, né, de trabalho. Então, o clube de futebol hoje, tendo por obrigação, a CBF está tentando no manual de licenciamento colocar essa função como obrigatória nos clubes, na Série A e na Série B, é um primeiro passo, né? Porque você põe profissionais que vão estar um pouco desligados da parte política do clube. É uma função que você não pode ter muita paixão envolvida. Você tem que ter a razão acima de tudo, né? Para você, não, em alguns momentos, você não tomar uma atitude que vá prejudicar o decorrer do ano. Então, no Brasil, a gente vê esse primeiro passo da CBF, acredito que tem como ainda aperfeiçoar esse controle, porque eles colocam no manual, mas não tem sanção para quem não tem, né? Ou seja, eles põem lá no livro de obrigações de licenciamento, ao mesmo tempo, se um clube não tiver um profissional, né, hoje ou ele tem que ser da BEX ou uma formação específica, mas se tem alguém lá executando a função sem essas características, não acontece nada. Então, é o primeiro passo. Acho que os treinadores já estão caminhando para isso, nas licenças, né? A questão agora é partir também para os executivos. E a associação que eu faço parte, que é a BEX, ela está tentando, no governo, também regulamentar a profissão. Existe um projeto de lei específico. Exato. A gente está tentando já aprovar no Congresso. Acho que tendo essa aprovação também, acho que vai ajudar, porque todo mundo que vai querer entrar, que vai querer buscar, ela vai buscar essas capacitações nos cursos, nas faculdades e nas experiências também, né? Como a gente falou, não sou contra de maneira nenhuma, às vezes um ex-atleta ele já executar a função, né? Um ex-atleta de futebol, até porque eles viveram, às vezes, tiveram muito mais experiência do que alguém que saiu da parte acadêmica. Mas fazer a junção dessas duas partes eu vejo como fundamental. Você ter o lado acadêmico do profissional formado, mas daquele cara que também, né, buscou, ou se o ex-atleta ele tiver o curso para ele poder se capacitar também, a gente acaba ajustando as coisas e a gente vai ter melhores profissionais. E vai melhorar o futebol, consequentemente. Show de bola. Esse eu acho que é o objetivo final de tudo que a gente tem discutido aqui também no futebol interativo, é profissionalizar o futebol, tornar esse lugar melhor. Nós, particularmente, acreditamos no caminho da educação, por isso que a gente produz conteúdo como esse, por isso que a gente entrevista pessoas que têm conhecimento, experiência, para passar, para levar isso mais além e, quem sabe, a gente impactar milhares e milhares de pessoas aí, Brasil afora. Dimas, a gente está chegando ao final e eu queria que você deixasse então um recado para toda a nossa comunidade do futebol que assiste aqui toda semana o nosso Tabelando. Queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que sonham um dia fazer parte dessa indústria do futebol. Logo no início você contou, né, como foi a tua trajetória de carreira e assim como várias outras trajetórias bem-sucedidas, ela não é bem linear, né? Ela tem várias curvas ao longo do caminho e nós
profissionais precisamos ter essa capacidade de adaptação, isso fica muito claro. Para além disso, o que é que você destacaria aí para aquele garoto, aquela garota que sonha um dia ser parte dessa indústria, ser um gerente de futebol, ser uma gerente de futebol, ou um diretor, uma diretora? Primeiro lugar, tá estudando sempre, está sempre buscando novos conhecimentos, está sempre com a cabeça aberta para escutar os mais velhos, das pessoas que tiveram outras experiências, não achar aquilo que você aprendeu é aquilo e pronto. Acho que você tem que estar sempre com a cabeça aberta. E para entrar no meio do futebol, a primeira coisa a mensagem que eu vou deixar é assim, não pense no dinheiro nos primeiros 7 anos da tua carreira, né? Porque é bem complicado. Então, se você tem o sonho de você trabalhar no futebol, entre para desenvolver as suas ideias, seus projetos, para você aprender com os outros, com os mais velhos. Esqueçam a parte financeira, porque você, com essa experiência, aos poucos você vai conseguir mostrar o seu trabalho e com certeza lá na frente vai vir o dinheiro, vai vir o reconhecimento, vai vir tudo aquilo junto. Mas às vezes eu vejo muita gente olhando só os clubes grandes, só o profissional. Às vezes não quer começar como preparador de goleiro. Exato, às vezes não quer começar num time pequeno ou num time de base, numa função que você vai ter muito trabalho e vai ganhar muito pouco. Né? Você vai ter muito, é exatamente isso, você vai ter muito trabalho e vai ganhar muito pouco. Mas lá na frente você vai ser recompensado, tudo isso vem, né? E é só com trabalho. Trabalho e estudo, trabalho e estudo. Não tem outra receita dentro do futebol hoje. Trabalho e estudo, esse é o recado do Sérgio Dimas, atual gerente de futebol do Ceará Esporte Clube. Sérgio, obrigado pela participação. Agradeço Sucesso aqui na tua trajetória aqui no Nordeste e conta com o Futebol Interativo. A gente se vê mais aqui no Tabelando. Tá certo, pessoal.